Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado bilateral entre Brasil e Canadá, que continua em ritmo crescente. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, ele é gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado dos hortifrutis. Vou falar do transporte, ou melhor, do preço do frete no caminho das regiões Sul e Sudeste. Vou conversar com Rogério Coan, diretor da Coan Consultoria, e vamos falar de um mega evento que vai acontecer em Goiânia no próximo mês. Vamos comentar do mercado do abacate e também do seguro rural e as perspectivas para as próximas safras. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado bilateral entre Brasil e Canadá. O Brasil vem mantendo o ritmo de crescimento no intercâmbio comercial com o Canadá, com aumento de 3% nas exportações para o país norte-americano no primeiro semestre deste ano, segundo dados de estudo da Quick Trade Facts, que é da Câmara do Comércio Brasil-Canadá. As exportações atingiram 2,5 bilhões de dólares no período, pouco acima do resultado verificado no mesmo período de 2022, que foi de 2,4 bi. De janeiro a junho deste ano, o saldo comercial brasileiro foi positivo em 793 milhões de dólares. No primeiro semestre deste ano, a corrente de comércio, que é a soma das importações e exportações, totalizou 4,3 bilhões de dólares, uma queda de 13% em relação aos resultados apurados no mesmo período do ano passado, que foi de 4,9 bi. O resultado semestral reflete os ajustes na corrente de comércio entre os dois países, que mantém o crescimento. Já no segundo trimestre deste ano, que foi abril, maio, junho, a corrente comercial atingiu 2,4 bilhões de dólares, um crescimento de 23% em relação aos números do primeiro trimestre deste ano. Também, no segundo trimestre, o Canadá contribuiu com 1,6% do resultado total nas compras de produtos brasileiros como um todo. E esse percentual é quase idêntico ao apresentado no mesmo período de 2022, em relação às importações brasileiras vindas do Canadá. No trimestre, o percentual caiu de 1,9% para 1,5%, se comparado a igual período do ano passado. Depois do recorde do comércio bilateral entre Brasil e Canadá no ano passado, quando ultrapassou a cifra de 10 bilhões de dólares, pela primeira vez na história. Os dois países devem continuar a manter um ritmo nesse crescimento. E agora vamos comentar sobre o mercado do abacate. Um mercado que a cada ano ganha novos produtores, principalmente visando o mercado externo, que é muito promissor. A área brasileira cultivada com abacate ainda é muito pequena. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que a produção de abacate no Brasil tenha crescido cerca de quase 39% entre 2017 e 2021, chegando a ocupar 18 mil hectares. Conforme o IBGE, a produtividade na contabilidade deste último ano foi de 301 mil toneladas de abacate, tanto nacional quanto o tipo avocado, que é utilizado para fazer salada, que é um parente do abacate, como eu disse, muito utilizado na culinária de países hispânicos. Segundo o presidente da Associação de Abacates do Brasil, a Lígia Carvalho, entre janeiro e maio deste ano, cerca de 27.600 toneladas de abacate nacional e também o avocado passaram pela CEAGESP, por São Paulo, maior centro de comercialização da fruta do país,
onde se estima que seja comercializado cerca de 25% da safra brasileira. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, são os que mais produzem a fruta, mas tem se expandido para as outras áreas, como Ceará, que se beneficia dos momentos de entre-safra dos principais produtos brasileiros. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué, ele é o gerente técnico da Ceasa e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Está tudo bem, bom dia, Tony. Josué, nós estamos aí na época de frio, além da época de frio, época de seca, nós viemos aí de uma condição climática não muito fria, mas deu aí para prejudicar um pouco a produção e produtividade dos hortifrutis. Viemos de férias também. Como é que está a situação hoje, lá na Ceasa? Olha, fazendo um retrospecto, a partir do momento do período chuvoso, que foi até abril aproximadamente, né, nós registramos queda geral dos preços, principalmente das hortaliças. Eu me lembro que você veio aqui e caiu muito. E caiu demais, então, mês de maio, junho, julho, foram meses assim, em que a gente tinha até uma expectativa de que junho e julho faria aquele frio, né? E que o preço ia subir. E que o preço ia subir. Não aconteceu aquele frio, né? Aquelas frentes frias que a gente costumava ver aí, 2, 3, 4 dias de temperatura bem fora do comum para nós aqui, né? 10, 15 graus, né? E isso não ocorreu. Basicamente, eu não lembro, a não ser alguns friozinhos pela madrugada, né? E o mês de julho também manteve essa linha de preço. Agora, nessa final de virada de mês, de julho para agosto, é que nós registramos somente essa semana uma alta de alguns produtos, né? Atribuo a alguns deles também já o reflexo de um período com temperaturas mais amenas depois da segunda quinzena de julho, né? E agora o reflexo, agora no início dessa semana, agora primeira semana de agosto. E deu uma subida boa, né? Sim, nós vimos aí uma reação aqui de um pepino, tem uma variedade do pepino aqui, que ele foi para R$230 uma caixa. Meu Deus! Uma caixa de pepino, né? Tem aqui, hoje a abobrinha, nós registramos preço de R$100, uma caixa de abobrinha, né? Tem uma alta de 42%, 42,8%, né? O do Giló hoje também reagiu, foi a R$100, uma alta de 66,6%, né? E o pepino, a outra variedade que é mais barata, R$90, com uma alta de 80%, né? O tomate já está com um valor mais ou menos já elevado, né? Em torno de R$130 uma caixa, e a vagem também em torno de R$100, uma alta de 25%. Né? Bom, esses preços que o Josué está passando é lá na Ceasa, onde você vai comprar uma caixa, você vai comprar uma saca de produto. Não é o preço que está no supermercado. Lá no supermercado, você pode multiplicar por 3, 4 vezes o quilo que está na Ceasa, né, Josué? Em torno aí de 150% a 200%. A 200%, né? Quer dizer, se uma caixa aí que está R$100, R$80 lá na Ceasa, você pode multiplicar no mínimo por 150%. Aqui eu estou vendo aqui, ó, a caixa de vagem já sai no atacado a R$ 7,69 o quilo, a vagem. Né? Então imagina isso no varejo. Se bem que nesse caso aí, às vezes o varejista, ele também ele sabe ponderar as coisas e de que ele não deve repassar, ele tem que diminuir a margem dele, sob pena ele não vender o produto. É verdade. Às vezes ele preocupa mais em ter o produto e atender a clientela dele, menos que uma margem menor de lucro, né, do que... ele repassar isso. Exatamente. Né? Então, às vezes ele diminui, ele se sacrifica também um pouco. Então, quando sobe demais, é ruim para toda a cadeia. Todo mundo perde, né, Todo José? mundo perde, né? Porque se sobe demais, o consumidor também vai comprar de menos. Né? Agora, então, Josué, daqui uns dias, daqui mais ainda 60 dias, talvez até uns 60, 80 dias, vão começar as chuvas, a época chuvosa. Quer dizer, até lá ainda, nós vamos ficar nessa pendência aí de que a gente não sabe muito o que vai acontecer com o mercado, não, né? Não, porque a questão da água, nós temos um problema sério. Dos nossos mananciais, é saber até que nível eles vão estar suportando a demanda, né? É verdade. Que no caso, as hortas vão requerer, né? Porque elas vão precisar da água
para irrigação, né? Então é uma coisa até assim meio indefinida, mas vai se avaliar a cada passo, a cada semana, saber em que níveis nós vamos ter de água suficiente para atender a demanda, né, da produção. De maneira geral, a gente sabe que os preços estão lá em cima de uma boa parte dos produtos e que existe uma forte tendência da coisa não cair, não. Coisa talvez permanecer do jeito que está, porque agora nós temos assim, época de seca, muito vento, a planta sente e não produz como deveria produzir. E você tem que jogar mais água. Só que chega nessa época, o volume de água cai. Então a produtividade da planta é menor. E ainda tem outro fator que às vezes a gente até esquece de falar, porque esse período que venta mais, tem as nossas operárias abelhas que trabalham nesse processo de polinização e às vezes também nesse período, quando venta muito, elas não saem. É verdade. Então elas vão ficar mais nas suas colmeias, né? E isso também compromete a produção, né? No caso do chuchu e outras mais, que precisam desse trabalhinho aí invisível das abelhas, mas que são essenciais, é fundamental no processo. Isso também tem esse fator também agravante. Quando a gente fala que o agro é uma loucura, que muita gente às vezes não entende, mas isso que o Josué falou é fato. É fato verídico. Se diminuir a polinização, se diminuir as abelhas, automaticamente a produtividade cai. A planta produz muito menos e às vezes nem produz. Então, é um caso a se pensar e você prepara aí o seu bolso, porque tudo indica que nós vamos ter preços muito firmes daqui até começar as chuvas, que vai ser lá por volta de outubro, 15 e 20 de outubro. Né, Josué? Então esperar até lá e ver o que vai acontecer. Ver o que vai acontecer. Tá certo. Josué, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar de transporte, o melhor preço do frete no caminho das regiões Sul e Sudeste. Eu vou conversar com Rogério Coan, diretor da Coan Consultoria, e vamos falar de um mega evento que vai acontecer em Goiânia no próximo mês. Nós voltamos já, é um minuto só. Arroz cristal, feijão cristal, arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Construshow Irmão Soares. Toda linha de cobertura hidráulica em até 15 vezes sem juros nos cartões. Telhão ondulada 366 15 vezes de 5,86. Construshow Irmão Soares. Só vai! Vai! Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo.
Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar de transportes, ou melhor, preço do frete no caminho das regiões Sul e Sudeste. Os fretes nas rotas com destino aos portos do Sul e também da região Sudeste, especialmente Paranaguá e Santos, estão em níveis semelhantes ou acima dos registrados no ano passado. Os caminhões estão menos disponíveis nesses corredores, embora haja volumes significativos de grãos a serem transportados, o que significa que as tarifas de frete devem aumentar para atrair motoristas. O serviço de transporte rodoviário de grãos, ele funciona como qualquer outro produto, quando há necessidade de maior transporte, principalmente dessas mercadorias. Os preços de fretes tendem a subir da mesma forma. Os preços caem quando a demanda por transporte diminui. A disponibilidade de caminhões também influencia os preços do frete. O frete na rota Rondonópolis-Santos, no início de julho, estava em R$ 415 por tonelada. O mesmo preço nessa época, lá em 2022. Já o trecho Rondonópolis-Paranaguá atingiu R$ 415 a tonelada, acima dos R$ 410 por tonelada em julho do ano passado. E agora vamos ver como se comportou o mercado de seguros rurais, e as perspectivas para as próximas safras. A região centro-oeste do Brasil teve um crescimento na procura pelo seguro rural nos 5 primeiros meses deste ano. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras detectou um avanço de quase 26%, passando de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado para 1 bilhão e 500 milhões de reais agora neste ano, quando considerado apenas os 3 estados que compõem a região centro-oeste, mais o Distrito Federal. Conhecido como o celeiro do Brasil pela relevância na produção de grãos, a região abriga 19 dos 25 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro, segundo dados mais recentes do Ministério da Agricultura. E de acordo com o estudo do Conselho Nacional de Seguradoras, Goiás liderou as arrecadações da região de janeiro a maio deste ano, com aproximadamente 510 milhões de reais e um avanço de 30%. Depois veio o Mato Grosso do Sul, com 493 milhões, e o Mato Grosso com 361 milhões de reais. O Distrito Federal, por sua vez, foi o que apresentou menor montante, porém o maior crescimento. A capital federal passou de 59 milhões de reais no ano passado para 117 milhões de reais, um avanço basicamente de 100%. O seguro rural é oferecido independentemente do porte do negócio, desde que este siga as boas práticas de manejo, tais como zoneamento agrícola, que é o ZARC, além de práticas de correção de solo, adubação e controles fitossanitários. E agora eu vou conversar com Rogério Coan. O Rogério, ele é o diretor da Coan Consultoria, uma das maiores consultorias na área da pecuária aqui do nosso país, e nós vamos falar de um mega evento que vai acontecer em Goiânia agora no próximo mês. Rogério Coan, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é um dos maiores eventos da pecuária de corte do país. Está tudo bem, Rogério? Bom dia, Toninho. Bom dia à nossa grande audiência do programa Agronegócio. Satisfação estar aqui com você depois de bastante tempo para discutir um tema de grande relevância que é a pecuária de corte. Pois é. Rogério, o pecuarista está preocupado, né? Esse ano não é só pecuarista, não, é pecuarista e lavorista. É o pessoal da soja, do milho, do boi, do leite. Quer dizer, nós estamos passando aí por uma conturbação econômica e produtiva no nosso país que está preocupando muito. E
Um evento desse que você faz, que já tem há mais de 20 anos que você vem fazendo esses eventos sempre, cada vez mais, melhorando muito, isso daí dá um norte para o produtor, né? Não só o produtor, como o agricultor também. Com certeza, Toninho. O objetivo desse evento, ainda mais que ele vai ser realizado em Goiânia, é realmente trazer, não só para o pecuarista, o agricultor goiano, mas para os pecuaristas, técnicos, extensionistas de todo o Brasil, um roteiro do que a gente acredita ser relevante para a pecuária de 2023 e 2024. Nós sabemos que é um ano repleto de desafios, em todos os sentidos, né, Toninho? Para o agricultor, para o pecuarista, seja de corte ou de leite, mas eu acredito que nós traçamos aqui uma racional em termos de informações de mercado, perspectivas, estratégias de comercialização e, lógico, aplicação de tecnologia e custos de produção, no sentido que os pecuaristas, os técnicos extensionistas possam realmente, vamos dizer, abastecer a caixinha de ferramenta com mais subsídio para tomar decisões mais assertivas no ano 2023 e 2024, Toninho. Eu sei que vocês da Coan têm aí uma preciosidade em termos de fazer uma coisa muito bem feita, disso, é claro, a gente não duvida, e eu tenho certeza que esse evento vai ser mais um que vai rechear aí o grande público, e já deve ter aí mais de 1.000 pessoas inscritas já, né, no evento, que vai acontecer agora no mês de setembro, é isso mesmo? Exatamente, Toninho. Os dias 14 e 15 de setembro próximo, no espaço 2IPs, lá no Clube Jarró, nós vamos ter o Feedlot Summit Brasil 2023. Já temos um pouco aí próximo dos 1.000 inscritos. O ano passado nós tivemos 1.257 participantes. A expectativa é superar esse número. E nós traçamos uma temática, Toninho, um pouco diferente dos outros anos, que é realmente ensinar o pecuarista a produzir mais de 20 arrobas por hectare ano. Então, nós vamos trazer toda a aplicação de tecnologia que a gente tem para os nossos clientes num roteiro aplicado para esse pecuarista que busca uma pecuária mais competitiva, mais rentável, nesses próximos, vamos dizer, anos de provável virada de ciclo pecuário, né? Nós estamos num ciclo pecuário de baixa, mas tudo que desce, uma hora sobe. Então, a gente tem que preparar os projetos, intensificar a fazenda, recuperar pastagens que estão degradadas, aplicar a tecnologia no sentido de quando esse ciclo pecuário virar, o pecuarista está com um projeto estruturado e com estoque de arrobas muito maior. Isso vai fazer a diferença para o pecuarista, Toninho. Ô Rogério, a gente sabe muito bem que todo mundo, é claro, quer vender o seu produto, quanto mais caro, melhor. Mas nem tudo dentro da pecuária de corte é só o preço da arroba do boi. Quer dizer, eu acho, na minha visão, que o preço da arroba do boi talvez seja uma das últimas coisas que a gente tem que olhar. E tem se falado muito, 15 arrobas por hectare, 20, 30 arrobas por hectare, 10 arrobas por hectare. Qual que é o ideal para a propriedade? Quer dizer, hoje nós sabemos que quando faz um paralelo com a soja, a pecuária pode ser até mais lucrativa que a soja. Exatamente. Né? E muita gente, às vezes, ainda não enxergou isso. Quer dizer, muita gente fala, não, eu não vou comprar um proteinado porque é caro. Não, caro é você ficar 2 anos e meio com um animal no pasto. Exatamente, Toninho. Nossos números mostram que acima de 20 arrobas por hectare ano, Toninho, o pecuarista começa a ter resultados muito compatíveis com a soja. Quando eu falo soja, é arrendamento de 12, 15 sacos. É verdade. E à medida que você vai descolando das 20 arrobas por hectare ano, você começa a ter resultado muito superior ao que a gente tem como complexo soja-milho, né? Então, assim, lógico que demanda aplicação de tecnologia. Não dá para a gente comparar uma pecuária de produção de 4,3, 4,4 arrobas, que é a média nacional, com uma, vamos dizer, soja na terceira geração de transgenia, que faz um aporte tecnológico superior a 4, 5 mil reais por hectare, né? Então, a gente tem que comparar o que é comparável. Então, para esse pecuarista que busca realmente ter uma atividade empresarial competitiva e rentável, ele tem que, com certeza, produzir mais do que 20 arrobas por hectare ano. Ou seja, praticamente 5 vezes mais do que a média nacional hoje, Toninho. Isso é viável, isso é possível. Com certeza é possível, e como você bem ponderou, o pecuarista ele não pode ficar olhando a remuneração da arroba. E um exemplo clássico nós tivemos agora no último ciclo de alta da pecuária.
arroba chegou a 330, 340, 350 reais, dependendo da praça pecuária, mas a gente chegou a ter um bezerro com ágio de 42% até 50%. Verdade. E hoje nós temos um cenário que parece ser adverso. Poxa, arroba Goiás 210, 230, 235 São Paulo. Mas não podemos esquecer que nós estamos com uma reposição quase sem ágio em muitos estados brasileiros. E isso muda completamente a conta do pecuarista. Ainda mais que nós tivemos uma retração significativa no preço dos fertilizantes, mais significativa ainda nos preços dos insumos para a nutrição animal. Ou seja, se a gente analisar que a reposição, nutrição animal, corretivos e fertilizantes representam por volta aí, somados, 85%, 87% do custo de produção, fica claro que está muito melhor produzir agora, nesse cenário, mesmo com uma arroba que parece ser adversa em termos de remuneração, do que quando a gente tinha uma arroba de 330, 340, 350. Eu ia exatamente bater nessa tecla. Com toda certeza, aquele pecuarista que tem um planejamento, que tem uma gestão, que faz conta, pode ter certeza absoluta. Às vezes ele está ganhando mais agora do que com a arroba mais alta. Entendeu? Exatamente. Exatamente isso. Você citou aí 3 palavras fantásticas: planejamento e gestão, né? E, logicamente, você citou também a questão da remuneração da arroba, que não é o principal a ser trabalhado por pecuarista. Ele tem que interiorizar custo de produção, fazer um planejamento bem feito, lembrar que todo ano tem período seco, lembrar que o proteinado ele é um aliado para acelerar o ciclo de produção porteira dentro e, logicamente, trabalhar muito bem a questão comercial. De que forma que ele vai trabalhar? Logicamente, se puder negociar em grupos de pecuaristas para ter maior volume de negociação, né? É o ato, entre aspas, cooperativista que o pecuarista pode trazer para os parceiros regionais, os amigos, grupos de pecuaristas, de associações, no sentido de ter uma moeda de negociação um pouco diferente do que negociar um volume de bois um pouco menor, né, Toninho? Concordo com você. Eu acho que está faltando a gente sentar e formar um grupo, realmente um grupo coeso. Não é para brigar, não. É para brigar com qualidade, com quantidade e, automaticamente, se o grupo for grande, tiver um grande grupo de animais, é muito mais fácil da gente resolver o problema. Bom, eu conversei com o Rogério Coan, diretor da Coan Consultoria, que está realizando agora, no mês de setembro, um mega evento em Goiânia, que é o Feedlot Summit, voltado para a pecuária de corte. Vai ser nos dias 14 e 15 de setembro. Mas você que está nos acompanhando, se quiser fazer a sua inscrição, o telefone da Coan é o 16 996 31 0019. 996 31 0019. Não perca esse evento que vale a pena sim. Rogério Coan, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e sucesso nessa mais nova empreitada aí da Coan. Tudo bem? Toninho, muito obrigado. Eu espero você e toda a equipe do agronegócio, se possível, os 2 dias, porque nós temos aí uma série de temáticas muito relevantes e eu tenho certeza que você e sua equipe vão engrandecer ainda mais o evento, com boas entrevistas, boas discussões e trazendo muito conteúdo para os nossos interlocutores do programa Agronegócio. Muito obrigado pela oportunidade, Toninho. Que isso, é uma honra, Rogério. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a competição é só civilizadora enquanto estímulo. Como pretexto de abater a concorrência, é uma contribuição para a barbárie. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.